O telefone tocou às 2h14 da manhã. Um horário que, para Helena, sempre carregou o estigma do presságio. Ela não era uma mulher de sobressaltos. Décadas comandando uma das maiores empresas de logística do país a ensinaram que o pânico é o maior inimigo da eficiência. Mas aquele som específico, cortando o ar condicionado do quarto, fez seu sangue gelar antes mesmo de tocar o visor. Ela viu o nome de Isabela e soube. O silêncio que se seguiu ao alô foi preenchido apenas por uma respiração arquejante, um som de asfixia que Helena reconheceria em qualquer lugar. Era o som do medo absoluto. Isabela começou a falar, e as palavras saíam como estilhaços, impossíveis de montar de imediato. Mas os conceitos eram claros: agressão, gritos, expulsão. Helena ouviu a voz de Daniel ao fundo, abafada por paredes, mas reconhecidamente ríspida. Uma voz que ela mesma moldara com tanto esforço e que agora parecia uma ferramenta de tortura contra a própria carne. Isabela dizia que Lorena havia caído, que Lorena gritava que fora empurrada, que Daniel olhara para a filha como se estivesse diante de um monstro e abrira a porta da rua apontando para o escuro. Helena não fez perguntas inúteis. Ela não perguntou se a neta estava bem porque sabia que ninguém está bem após ser descartado pelo pai. Ela apenas ordenou que Isabela se trancasse no banheiro e esperasse, porque o mundo de Daniel estava prestes a colidir com a realidade de Helena. Ela se vestiu com a precisão de um soldado, o linho caro contrastando com a fúria que fervia sob sua pele de 68 anos. Enquanto descia a escadaria de mármore, ela lembrou de cada momento em que Daniel demonstrara fraqueza, cada vez que ela compensara a ausência do pai dele com mimos que agora percebia, criaram um homem incapaz de discernir entre a manipulação de uma esposa e a verdade de uma filha. Ela dirigiu seu próprio carro, recusando o motorista. Precisava daquela conexão física com o volante, daquela velocidade que espelhava sua urgência. Ao chegar na casa do filho, ela não tocou a campainha. Usou a chave que ainda guardava por insistência dele, uma chave que agora parecia uma arma de invasão. A sala estava um caos de aparências. Lorena estava sentada no sofá, uma bolsa de gelo no rosto e um choro ensaiado, enquanto Daniel andava de um lado para o outro, as mãos na cabeça, o retrato da impotência disfarçada de autoridade. Daniel parou quando viu a mãe. Ele tentou articular uma defesa, tentou dizer que Isabela perdera o controle, que a convivência se tornara impossível, mas Helena passou por ele como se ele fosse feito de fumaça. Ela subiu as escadas e encontrou Isabela encolhida no chão do banheiro, a mochila mal fechada ao lado, um objeto de fuga que pesava mais do que a menina podia carregar. Helena se ajoelhou, ignorando o estalo nos joelhos, e abraçou a neta. Não foi um abraço de consolo, foi um abraço de resgate. Ela viu os hematomas nos braços de Isabela, marcas de dedos longos, marcas de contenção violenta que não batiam com a história da madrasta agredida. Helena pegou o celular, tirou fotos de cada ângulo, o flash iluminando a pele pálida da menina com a frieza de um perito criminal. Ela não disse nada até estarem de volta na sala. Daniel tentou barrar a saída. Ele disse que Isabela não podia sair assim, que havia uma hierarquia, que ele era o pai. Helena parou diante dele, e a diferença de altura parecia desaparecer sob o peso do caráter dela. Ela disse que a paternidade dele havia morrido, no momento em que ele apontou para a porta da rua, para uma menor de idade na calada da noite. Disse que se ele desse um passo à frente, ela ligaria para a delegacia da mulher e denunciaria não apenas a agressão de Lorena, mas o abandono e a omissão dele. Lorena, no sofá, parou de chorar por um segundo, o olhar calculista avaliando o perigo, e Helena viu ali, naquela fração de segundo, toda a arquitetura da mentira. Ela levou a neta para o carro e não olhou para trás quando Daniel gritou seu nome na calçada. O caminho de volta foi de silêncio absoluto.
Na mansão de Helena, a rotina foi quebrada. Isabela foi instalada no quarto de hóspedes que Helena mantinha sempre pronto, mas que nunca imaginara ser usado como abrigo de guerra. Nos dias seguintes, o escritório de Helena na empresa foi transferido para casa. Ela acionou Mendes, seu advogado de décadas, um homem que entendia que o direito muitas vezes é uma ferramenta de cirurgia. Ela não queria apenas a guarda, ela queria a desconstrução daquela estrutura abusiva. Isabela não comia, não falava, apenas existia nos cantos da casa, pedindo desculpas por cada respiração, por cada copo d'água. Helena percebeu que a tortura psicológica de Lorena fora um trabalho de anos, gotejando veneno nas frestas da autoconfiança da menina, convencendo-a de que o pai só a aceitava por obrigação. Helena começou a investigar a vida de Lorena. Descobriu dívidas, descobriu uma mãe, Glória, que vivia de aparências financiadas pelo dinheiro que Daniel tirava da herança da família. A guerra não seria apenas no tribunal, seria financeira e psicológica. Daniel tentava ligar, tentava enviar mensagens dizendo que queria conversar, que a família precisava de paz. Helena respondia com termos jurídicos. Ela sabia que para Daniel, paz significava o silêncio de Isabela. Em uma das noites, Isabela finalmente desabou. Ela contou sobre os áudios. Contou que começara a gravar as brigas no tablet porque achava que estava ficando louca, que Lorena dizia coisas e depois negava, que o pai ria das confusões da filha. Helena ouviu as gravações. A voz de Lorena era um chicote, sutil e cortante, dizendo que Isabela era o motivo do fracasso do primeiro casamento de Daniel, que ela era um fardo. A prova estava ali. Helena não sentiu satisfação. Sentiu uma náusea profunda por ter criado um homem que permitira aquilo. Ela marcou uma reunião na empresa e convocou Daniel. Ele chegou achando que era sobre negócios, mas encontrou Mendes e uma psicóloga judicial. Helena colocou o áudio para tocar no sistema de som da sala de reuniões. A voz de Lorena preencheu o espaço, cada insulto, cada risada cruel. Daniel empalideceu. Ele tentou dizer que fora um momento de estresse, mas Helena o calou com um gesto. Ela disse que a partir daquele momento, a empresa dele, a casa dele e o nome dele estavam sob escrutínio. Ela ofereceu a ele duas saídas: a renúncia imediata da guarda e o afastamento de Lorena, ou o processo público por tortura psicológica e negligência, o que destruiria sua carreira como arquiteto. Daniel chorou. Um choro de quem se preocupa com a própria ruína, não com a dor da filha. Isabela começou a terapia. As sessões eram maratonas de silêncio que terminavam em prantos convulsivos. Helena ficava do lado de fora da porta, sentada em uma cadeira de corredor, lendo relatórios de faturamento que não faziam sentido nenhum diante daquela dor. A escola de Isabela ligou, os professores estavam preocupados, as notas haviam despencado e a menina se isolara. Helena interveio, usou seu prestígio para garantir que Isabela tivesse um plano de estudos individualizado, sem pressão, sem julgamento. Ela transformou sua casa em uma fortaleza de previsibilidade. Tudo tinha horário, tudo tinha lugar, tudo tinha verdade. Isabela começou a pintar. No começo eram telas pretas, manchas de angústia que Helena pendurava nas paredes da sala, como se fossem obras de arte premiadas. Aos poucos, as cores voltaram. O processo judicial avançava como uma máquina lenta. Lorena tentou uma cartada final, alegando que Helena era alienadora parental, que estava usando o dinheiro para comprar o afeto da neta. Glória, a mãe de Lorena, começou a espalhar boatos nos círculos sociais de que Helena estava caducando. Helena reagiu com a precisão de um tubarão. Ela comprou a dívida do apartamento onde Glória morava, colocou o imóvel em processo de despejo por falta de pagamento e enviou um recado simples. O silêncio de Glória valia o teto dela. Em meses, a narrativa contra Helena desapareceu. Daniel se separou de Lorena.
não por amor à filha, mas porque a pressão financeira e social se tornou insuportável. Ele tentou visitar Isabela, mas a menina teve uma crise de ansiedade só de ouvir o motor do carro dele no portão. Helena teve que barrá-lo. Ela explicou ao filho que perdão não é um interruptor que se liga quando a conveniência exige. Daniel foi morar em um apartamento menor, longe do luxo que Helena provera por anos. Foi o primeiro contato dele com a realidade do próprio fracasso. Isabela fez 16 anos. Helena organizou uma festa para apenas 3 pessoas. Elas duas e a melhor amiga de Isabela, a única que não se afastara. Naquela noite, Isabela sorriu sem medo de que o sorriso fosse usado contra ela. A reconstrução de um ser humano é um trabalho de formiga, grão por grão, dia por dia. Helena percebeu que sua própria velhice ganhara um propósito novo. Ela não estava mais esperando o fim, estava garantindo um começo. Isabela decidiu que queria estudar psicologia. Ela disse a Helena que queria ser o ouvido para quem não tem voz. Daniel tentava se redimir enviando cartas. Cartas que Isabela guardava em uma caixa sem abrir, dizendo que as leria quando as palavras dele não tivessem mais o poder de fazê-la tremer. A relação de Helena com o filho se tornou puramente burocrática. Ela nunca o perdoou totalmente. Ela entendia que algumas falhas são estruturais e que Daniel era uma construção com fundações de areia. Ela focou toda a sua energia em Isabela. O processo de guarda terminou com a vitória total de Helena. Isabela agora era legalmente sua responsabilidade, mas emocionalmente ela já pertencia a si mesma. Helena começou a delegar a presidência da empresa para seus diretores de confiança. Ela queria tempo. Queria ver Isabela dirigir. Queria ver Isabela se apaixonar. Queria garantir que a menina entendesse que amor não dói e que família é quem fica quando o chão some. Elas viajaram para a Suíça, o lugar onde Helena passara a lua de mel décadas atrás. Lá, no meio das montanhas, Isabela gritou para o nada, um grito de libertação que ecoou por quilômetros. Helena olhou para a neta e viu a si mesma, a força que ela achara que Daniel herdaria, mas que pulara uma geração para encontrar o solo fértil de Isabela. Na volta para o Brasil, Daniel estava esperando no aeroporto. Ele não se aproximou, apenas ficou de longe, observando as duas. Isabela o viu. Ela não desviou o olhar. Ela acenou, um gesto curto, mas que significava que ele não era mais um fantasma, apenas um homem falho. Helena sentiu que sua missão estava se completando. A casa que antes era um museu de memórias de um marido morto, agora era um organismo vivo. Isabela instalou um ateliê no sótão. O cheiro de tinta a óleo e terebentina substituiu o cheiro de mofo e passado. Helena passava as tardes sentada em uma poltrona, observando a neta criar mundos novos em telas brancas. Elas falavam sobre tudo. Sobre a mãe de Isabela, que sumira no mundo anos antes, sobre o medo de Helena de não estar viva para ver a formatura da neta, sobre a beleza das pequenas coisas. A vida se tornou uma sucessão de momentos presentes. Daniel finalmente conseguiu uma visita supervisionada pela terapeuta. Isabela aceitou. O encontro foi curto, marcado por frases hesitantes e um pedido de desculpas que Daniel finalmente conseguiu articular, sem se colocar como vítima. Foi o primeiro passo de uma estrada que levaria anos para ser percorrida. Lorena desapareceu da cidade, levada pela própria ganância para outro alvo, outra família para parasitar. Helena sabia que mulheres como ela nunca mudam, apenas trocam de hospedeiro. Mas agora, Isabela estava vacinada. O trauma se transformara em cicatriz. E cicatrizes são tecidos mais fortes do que a pele original. Helena escreveu seu testamento. Deixou tudo para Isabela, com uma cláusula de usufruto que garantia que Daniel nunca passaria fome, mas que nunca teria controle sobre o patrimônio que ele não soube proteger. A justiça de Helena era assim, silenciosa, implacável e duradoura.
Em uma manhã de domingo, Isabela preparou o café. Ela não pediu permissão para usar a cozinha, não perguntou se podia pegar a louça cara. Ela apenas fez. Helena desceu as escadas e encontrou a mesa posta, o sol da manhã iluminando os cristais e o rosto de uma mulher jovem que sabia exatamente quem era. Elas tomaram café em silêncio, mas era o silêncio da paz, não do vazio. Helena percebeu que o telefone tocando naquela madrugada não fora uma tragédia, fora um chamado de despertar. Ela salvara a neta, mas no processo, a neta salvara Helena da solidão de uma vida focada apenas em números e lucros. A história de Isabela não era mais sobre o que fizeram com ela, mas sobre o que ela fizera com o que sobrou. E o que sobrou era uma fortaleza. Daniel ligou naquela tarde, não para pedir nada, mas apenas para contar que conseguiram um emprego novo. Isabela atendeu. Ela falou com o pai por 10 minutos. Quando desligou, não chorou. Ela apenas comentou com Helena que ele parecia estar crescendo finalmente. Helena sorriu. Algumas pessoas precisam perder tudo para entender o valor do que tinham. O processo de cura estava completo em sua essência, embora os detalhes continuassem sendo polidos pelo tempo. Isabela começou a faculdade. Helena a levou no primeiro dia, vendo a neta caminhar entre outros jovens, com a cabeça erguida e uma pasta de desenho sob o braço. Ela era uma sobrevivente, mas mais do que isso, era uma vencedora. Helena voltou para casa, para o silêncio agora acolhedor, e sentou-se na varanda. Ela olhou para o jardim que Isabela ajudara a replantar e sentiu que podia finalmente descansar. O telefone estava ao seu lado, mas ela não tinha medo de que ele tocasse. Qualquer que fosse o som que viesse agora, ela estaria pronta. Porque ela aprendera que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em ter alguém que segura sua mão no escuro, até que você aprenda a acender sua própria luz. E Isabela agora era sua própria luz, uma chama que nenhuma Lorena ou Daniel jamais conseguiria apagar. A vida continuava com suas complexidades e dores, mas o alicerce era de rocha. Helena fechou os olhos e ouviu o som do vento nas árvores, um som que parecia sussurrar que tudo, finalmente, estava exatamente onde deveria estar. A jornada de Helena e Isabela era um testemunho de que o sangue pode unir, mas é o caráter que define a família. E elas eram, acima de tudo, uma família de verdade. O telefone tocou novamente meses depois. Era Daniel, convidando-as para um jantar na casa nova dele. Isabela olhou para Helena. Helena deu de ombros, deixando a decisão para quem mais importava. Isabela disse sim. Naquela noite, elas foram até o pequeno apartamento de Daniel. O jantar foi simples. A comida não era sofisticada como a que ele costumava exigir, mas estava temperada com uma humildade que ele nunca tivera. Eles não falaram do passado, falaram do futuro. E por um momento, as sombras daquela madrugada pareceram apenas lembranças distantes de uma vida que eles não habitavam mais. Helena olhou para o filho e viu um homem tentando. Era o máximo que ela podia pedir. A história terminava ali, não com um final feliz de conto de fadas, mas com um final humano, imperfeito e resiliente. Como toda história que vale a pena ser contada. Helena e Isabela voltaram para casa sob o céu estrelado, duas mulheres que enfrentaram a tempestade e aprenderam a navegar. E no fim das contas, isso era tudo o que importava. A luz da mansão estava acesa, esperando por elas, um farol de tudo o que haviam construído sobre as cinzas de uma traição. Elas entraram, trancaram a porta, e o silêncio que se seguiu foi o som mais bonito que Helena já ouvira na vida, o som da segurança. E assim, a vida seguiu seu curso, sem mais medos escondidos sob o travesseiro. Isabela agora era a guardiã de sua própria história. E Helena era a testemunha de uma vitória que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Elas eram livres. E a liberdade, Helena descobriu aos 70 anos, era o melhor presente que a vida lhe reservara após tantas batalhas.
O ciclo de dor fora quebrado e o futuro era um livro aberto, esperando pelas cores de Isabela. E que cores lindas elas seriam! A rotina da faculdade trouxe para Isabela um novo tipo de espelho, um que não refletia apenas a dor que Lorena lhe impusera, mas a distância abissal entre sua experiência de vida e a de seus colegas. Enquanto as outras jovens de 18 anos discutiam notas, festas e desilusões amorosas triviais, Isabela carregava nos olhos uma densidade que Helena observava com uma mistura de orgulho e melancolia. Helena via a neta se tornar uma mulher antes do tempo, uma metamorfose forçada pelas chamas de uma traição doméstica que ainda deixava cinzas no tapete da sala. A faculdade de psicologia era, para Isabela, uma forma de dissecar o próprio trauma, uma tentativa de dar nomes científicos aos monstros que antes chamava apenas de medo. Helena, por sua vez, sentia o peso dos 70 anos se acomodar em seus ossos de uma forma que o trabalho nunca permitira. Ela começara a delegar as decisões mais agressivas da empresa para focar no que chamava de curadoria da alma. Ela acompanhava os estudos de Isabela, discutindo teorias de Freud e Jung durante o café da manhã, mas sempre trazendo a neta de volta para a terra firme da realidade prática, lembrando-a de que a mente é um labirinto, mas a vida exige passos concretos. Daniel, o filho que se tornara um satélite distante, continuava sua trajetória de reconstrução capenga. Ele conseguira um cargo em um escritório menor, onde o sobrenome de Helena não abria todas as portas, e essa queda de status fora seu verdadeiro batismo de realidade. Ele enviava mensagens para Isabela contando sobre os projetos, sobre como aprender a cozinhar, sobre como a solidão era um professor severo. Isabela respondia com uma cordialidade que Helena sabia ser o limite máximo da segurança. O perdão absoluto era uma miragem que nenhum deles buscava mais. Eles buscavam apenas a coexistência. Mas o passado tem uma maneira peculiar de lançar ganchos quando se pensa que a água está calma. Glória, a mãe de Lorena, reapareceu no cenário não com agressividade, mas com o desespero de quem perdeu a fonte de renda. Ela tentou processar Helena por danos morais, alegando que a destruição da reputação de sua filha fora um ato de perseguição comercial. Mendes, o advogado que Helena mantinha como um cão de guarda silencioso, apenas sorriu ao receber a notificação. Ele e Helena sabiam que as provas daquela madrugada eram indestrutíveis. No entanto, o processo trouxe à tona novos depoimentos de vizinhos que Helena nunca chegara a questionar. Pessoas que ouviam os gritos de Lorena e o silêncio de Isabela por anos antes daquela noite definitiva. Ouvir esses relatos no tribunal foi como reabrir a ferida com uma faca cega. Isabela teve que ouvir estranhos descrevendo sua própria vitimização, o que a levou de volta a um estado de vigilância constante. Helena percebeu que o trauma não é um lugar onde se chega e se vai embora, mas um clima que se aprende a prever. Ela reforçou a segurança emocional da casa, transformando as noites de leitura em momentos de catarse, onde Isabela podia finalmente admitir que, apesar da força que demonstrava, ainda sentia raiva. Uma raiva legítima, ácida, que não podia ser dissolvida apenas com bondade. Helena ensinou à neta que a raiva é um combustível necessário para manter as fronteiras intactas. Daniel, pressionado pelo novo processo de Glória, teve que escolher novamente, e dessa vez ele escolheu o lado da verdade. Ele depôs contra a ex-sogra, descrevendo o esquema de manipulação financeira que Lorena e Glória operavam, e admitindo sob juramento e lágrimas que foram cúmplice por omissão. Esse depoimento foi o golpe de misericórdia nas pretensões de Glória, mas foi também o momento em que Isabela viu o pai como um homem, não como um carrasco ou um herói caído. Ela viu um homem covarde tentando encontrar um resto de espinha dorsal. A vitória no tribunal foi rápida, mas o custo emocional foi alto. Isabela passou semanas sem conseguir frequentar as aulas,
o som da voz de Glória ecoando em sua mente, como um lembrete de que o mal não desiste fácil. Helena decidiu que era hora de uma mudança mais drástica. Ela colocou a mansão à venda, o lugar onde Isabela fora resgatada, mas que ainda guardava o cheiro do confronto inicial. Elas se mudaram para uma casa menor, mais arejada, perto da praia, onde o som do mar podia abafar os pensamentos intrusivos. A nova casa era um recomeço estético e espiritual. Isabela projetou o próprio quarto, não mais um refúgio de emergência, mas um espaço de expressão, com paredes que exibiam suas pinturas agora vibrantes, cheias de vermelhos e amarelos que simbolizavam a vida retomada. Helena encontrou na jardinagem uma forma de meditação, cuidando de plantas que exigiam paciência, assim como Isabela exigira. Daniel foi autorizado a visitar a nova casa uma vez por mês. Ele trazia livros para a filha, tentava entender os estudos dela, e aos poucos as conversas deixaram de ser sobre o erro e passaram a ser sobre o agora. Ele nunca mais mencionou Lorena. Era como se a mulher tivesse sido uma febre que passara, deixando apenas cicatrizes internas. Isabela começou a fazer estágio em um centro de atendimento a crianças vítimas de violência doméstica. Helena temia que o trabalho pudesse ser um gatilho, mas Isabela provou que sua dor fora convertida em uma ferramenta de empatia cirúrgica. Ela conseguia ver através das mentiras dos agressores e do silêncio das vítimas, porque falava aquela língua fluentemente. Helena via a neta se transformar em uma autoridade de si mesma. O tempo continuava sua marcha inexorável. Helena sentia o cansaço chegar com mais frequência. As mãos agora tremiam levemente ao segurar a xícara de chá, mas seu olhar permanecia o de uma águia. Ela sabia que sua morte não seria um desastre para Isabela, mas um encerramento natural, porque a neta não era mais uma folha ao vento. Isabela era a própria árvore. Em uma noite de tempestade, semelhante àquela em que tudo começou, o telefone de Isabela tocou. Era Lorena. A voz estava embriagada, desesperada, pedindo dinheiro e perdão, dizendo que Daniel a destruíra. Isabela não tremeu. Ela não desligou imediatamente. Ela ouviu por 30 segundos, o tempo exato para perceber que aquela voz não tinha mais poder sobre sua biologia. Ela disse apenas uma frase: "Eu espero que você encontre a cura para o vazio que você é", e bloqueou o número para sempre. Helena, observando da poltrona, não disse nada. Não era preciso. Aquele era o momento em que a vítima deixava de existir para dar lugar à sobrevivente soberana. Isabela voltou para seu livro de psicologia, o café esfriando na mesa, e o silêncio da casa era agora um hino de triunfo. Helena fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu que não precisava mais vigiar o sono da neta. O ciclo estava realmente quebrado. A empresa de Helena continuava a prosperar, mas ela já não se importava com os lucros trimestrais. Ela doou parte da holding para fundações que cuidavam de menores em risco, transformando o capital que Daniel quase desperdiçou em um legado de proteção. Isabela se formou com honras. No dia da cerimônia, Daniel estava lá, na última fila, chorando em silêncio, enquanto Helena estava na primeira fila, com o rosto de pedra e o coração em chamas de orgulho. Isabela subiu ao palco e dedicou seu diploma à mulher que atendeu o telefone no meio da noite e decidiu que o sangue não seria um contrato de silêncio. Helena não chorou publicamente. Sua força era sua armadura. Mas naquela noite, quando chegaram em casa, ela abraçou Isabela e as duas ficaram ali, no escuro da sala nova, entendendo que a verdadeira família é aquela que a gente escolhe salvar todos os dias. A história delas se tornou uma lenda silenciosa nos círculos que frequentavam. Um exemplo de que a dignidade não tem preço e que o amor de uma avó pode ser a força mais devastadora do universo quando direcionada contra a injustiça. E assim,
Grão por grão, a vida foi se tornando menos sobre o que foi perdido e mais sobre o que foi construído. O telefone podia tocar a qualquer hora. Helena não se importava mais, porque agora, qualquer que fosse o problema, elas o enfrentariam juntas, não mais como uma protetora e uma protegida, mas como duas sobreviventes que aprenderam que a paz é uma conquista diária, protegida por limites de aço e um amor que não conhece a palavra rendição. Isabela agora era quem preparava o café forte para Helena nas manhãs frias, invertendo os papéis de cuidado, com uma naturalidade que trazia paz ao coração da velha executiva. Helena olhava para as fotos de Daniel quando criança e não sentia mais a culpa de ter falhado na criação dele. Ela entendia que cada homem é dono de suas próprias omissões e que sua redenção fora salvar a geração seguinte. Daniel, em sua nova vida austera, tornara-se um homem melhor por necessidade. E essa era a única forma que ele tinha de honrar a oportunidade que Isabela lhe dera ao não excluí-lo totalmente de sua existência. A vida seguiu seu fluxo, entre marés altas de memórias e marés baixas de cotidiano. Mas o farol que Helena acendera naquela madrugada continuaria brilhando por muito tempo, guiando não apenas Isabela, mas todos que cruzassem o caminho daquela mulher que, aos 68 anos, decidiu que o silêncio era um luxo que ela não podia permitir à sua família. E no final de tudo, quando as luzes da nova casa se apagavam, o som predominante não era o do medo, mas o do mar, constante e implacável, como a vontade de Helena de manter sua neta segura, custasse o que custasse, até o último suspiro de sua vida de lutas e vitórias. Isabela agora escrevia seu próprio livro, não apenas o acadêmico, mas o da própria jornada, transformando cada lágrima em uma palavra de poder. E Helena era sua primeira leitora, orgulhosa de ver que a história que começou com um choro desesperado terminava com uma voz que o mundo inteiro teria que aprender a respeitar. Elas eram, enfim, livres das sombras do passado, caminhando juntas em direção ao sol de um futuro que elas mesmas haviam plantado, regado e defendido com a coragem que só as mulheres que conhecem a dor de verdade podem possuir. A jornada continuava, mas o destino agora estava firmemente em suas próprias mãos. A transferência de Isabela para a rotina sob a tutela de Helena não foi a transição suave que os filmes costumam pintar, mas um campo de batalha diário onde o silêncio era a principal munição. Nos primeiros meses, a mansão de Helena, antes um símbolo de ordem e poder econômico, transformou-se em um hospital psiquiátrico de um paciente só, onde cada porta batendo pelo vento fazia Isabela se encolher, como se esperasse um novo golpe físico ou verbal. Helena, acostumada a lidar com crises que envolviam milhões de dólares em mercadorias paradas, percebeu que a logística da alma humana era infinitamente mais complexa, exigindo dela uma paciência que ela nunca precisou ter no mundo dos negócios. Ela instalou Isabela na suíte principal da ala leste, o lugar mais silencioso da casa, e passou a observar a neta com a precisão de um analista de risco. Isabela não era apenas uma adolescente traumatizada. Ela era uma vítima de um processo sistemático de despersonalização. Lorena não havia apenas batido nela. Ela havia convencido Isabela, ao longo de anos de convivência tóxica, de que a menina era a responsável por cada fracasso de Daniel, por cada briga no jantar e até pela infelicidade crônica que pairava sobre aquela casa. Helena começou a documentar tudo. Ela não confiava apenas na memória ou na justiça lenta. Ela contratou investigadores particulares para vasculhar o passado de Lorena e Glória, e o que encontrou foi um rastro de pequenas fraudes e manipulações que explicavam a teia que Daniel fora incapaz de ver. Enquanto isso, Daniel vivia um inferno particular. Lorena, sentindo que perdera o controle sobre Isabela, que servia de bode expiatório para todas as suas neuroses, passou a projetar sua agressividade diretamente no marido. Sem a filha para culpar, Lorena começou a acusar Daniel de ser um fracassado,
de ser dependente do dinheiro da mãe e de não ter mão firme para trazer a filha de volta. Daniel ligava para Helena 5, 6 vezes por dia, alternando entre pedidos desesperados de desculpas e explosões de raiva, onde exigia que a mãe parasse de interferir na sua autoridade. Helena atendia a todas as ligações, mas mantinha o celular no viva voz para que Mendes, seu advogado, registrasse as contradições. Isabela, por outro lado, começou a apresentar sinais de regressão. Ela passou a pedir permissão para coisas básicas, como tomar um copo de água ou ir ao banheiro, uma herança direta da vigilância maníaca que Lorena exercia. Helena teve que aprender a não se irritar com essa passividade, entendendo que cada poço da neta era um estilhaço de uma identidade que fora moída por anos. A terapia começou a ser feita em casa, 3 vezes por semana, pois a simples ideia de sair na rua e encontrar o carro do pai fazia Isabela ter crises de taquicardia. A psicóloga judicial, uma mulher endurecida por décadas de casos de abuso, foi clara com Helena. Isabela sofria de um estresse pós-traumático severo, e qualquer tentativa de Daniel de forçar um encontro agora poderia levar a menina a um surto psicótico. Foi nesse período que a Guerra Fria das famílias atingiu seu pico. Glória, a mãe de Lorena, percebendo que o fluxo de dinheiro que vinha de Helena via Daniel estava sendo ameaçado, começou a usar as redes sociais e os círculos sociais de elite para difamar Helena. Ela dizia que a empresária estava sequestrando a neta, que Helena estava senil e que Isabela estava sendo mantida em cárcere privado. Helena sentiu o golpe na reputação da empresa, com acionistas perguntando sobre o escândalo familiar, mas sua resposta foi cirúrgica. Ela convocou uma reunião de diretoria e apresentou de forma privada os laudos médicos de Isabela e as fotos das agressões. Ela silenciou o conselho com a força da verdade bruta. No entanto, o plano de Lorena e Glória era mais sinistro. Elas convenceram Daniel a entrar com uma liminar de busca e apreensão de menor, alegando alienação parental. Quando o oficial de justiça bateu à porta de Helena, Isabela desmaiou na sala de estar. Helena não permitiu que a levassem. Ela enfrentou o oficial e a polícia na calçada, com Mendes ao lado, apresentando o dossiê de áudios e as fotos que Helena tirara naquela madrugada, além de uma medida protetiva que ele conseguira protocolar horas antes, prevendo o movimento de Daniel. A cena foi um divisor de águas. Daniel estava no carro, assistindo a tudo, escondido atrás dos vidros fumê, enquanto Lorena gritava na calçada que Helena era uma velha louca. Isabela, ao recobrar os sentidos e ver a cena pela janela, finalmente sentiu raiva em vez de medo. Foi a primeira vez que ela viu o pai não como um protetor que falhou, mas como um carrasco que continuava a persegui-la. Essa percepção mudou o jogo. Isabela concordou em prestar depoimento na delegacia especializada, algo que Helena vinha evitando para poupá-la, mas que agora era necessário para enterrar as pretensões de Daniel. No depoimento, Isabela falou por 4 horas. Ela detalhou não apenas a noite da expulsão, mas os anos de comentários sobre seu corpo, sobre sua mãe biológica, sobre como Lorena a fazia limpar a casa enquanto Daniel estava fora para aprender o seu lugar. Daniel, ao ler o termo de depoimento da filha, teve um colapso nervoso. Ele começou a perceber que Lorena não era a vítima que ele acreditava, mas a arquiteta da destruição de sua linhagem. Contudo, Lorena ainda tinha poder sobre ele. Ela usava o sexo e a chantagem emocional de um suposto início de depressão para mantê-lo ao seu lado. A mansão de Helena tornou-se uma trincheira. As luzes ficavam acesas até tarde, e Helena passou a dormir em uma poltrona no quarto da neta, temendo que Isabela tentasse se automutilar ou que Daniel fizesse algo drástico. Foi nesse período que Helena descobriu que Lorena estava desviando dinheiro das contas de Daniel para uma conta secreta de Glória, preparando o terreno para abandoná-lo caso a fonte de Helena secasse de vez. Helena não contou a Daniel imediatamente.
Ela queria que ele sentisse o peso da própria escolha. Ela começou a cortar os cartões de crédito adicionais do filho um a um, alegando ajustes financeiros na holding. A falta de dinheiro fez Lorena perder a máscara de vez. As brigas no apartamento de Daniel tornaram-se auditíveis para os vizinhos, os mesmos vizinhos que depois serviriam de testemunhas sobre a instabilidade de Lorena. Isabela, enquanto isso, começou a escrever em um diário por recomendação da terapeuta. Ela escrevia cartas para o pai que nunca enviava, perguntando onde ele estava quando Lorena a chamava de lixo na mesa do jantar. Helena lia essas cartas com autorização da neta e cada linha era um soco no estômago. Ela percebeu que Daniel não era apenas fraco. Ele fora um espectador ativo da dor da filha. O processo de guarda tornou-se uma batalha de atrito. Lorena e Glória tentaram subornar a antiga empregada da casa de Daniel para mentir no tribunal, dizendo que Isabela se batia sozinha para culpar a madrasta. Helena descobriu o plano e ofereceu à empregada proteção legal e um emprego em sua própria casa se ela contasse a verdade. A traição da empregada foi o golpe final na defesa de Lorena. No meio dessa confusão, Helena começou a sentir o peso da idade e do estresse. Ela teve um episódio de hipertensão severa que a levou ao hospital por 3 dias. Nesse período, Isabela teve que mostrar que a semente de Helena estava nela. A menina, que meses antes não conseguia falar com o porteiro, agora coordenava com Mendes as visitas ao hospital e mantinha a porta da casa trancada contra o pai. Daniel tentou entrar na mansão enquanto a mãe estava hospitalizada, mas Isabela, da varanda, disse que se ele desse um passo, ela chamaria a polícia e mostraria o vídeo que a mãe da colega enviara. Aquele vídeo que Daniel tentara ignorar. Daniel recuou, mas a mágoa entre eles agora era um oceano. Quando Helena voltou para casa, ela encontrou uma Isabela mais endurecida, menos vítima e mais guerreira. Elas sentaram no jardim e Helena explicou que a partir dali, o mundo não as veria mais com pena, mas com respeito. A estratégia de Helena mudou. Ela não queria mais apenas a guarda. Ela queria a interdição financeira de Daniel, para que ele nunca mais pudesse financiar o estilo de vida de Lorena com o suor de Helena. Isso gerou um novo conflito jurídico, onde Daniel acusou a mãe de querer controlar sua vida adulta. Helena apenas respondeu que adultos não expulsam filhas adolescentes para a rua às 2 da manhã por capricho de amantes. O clima era de guerra total. Lorena, vendo que o cerco estava fechando, tentou uma última cartada. Ela procurou a mãe biológica de Isabela, uma mulher que Helena sempre mantivera afastada por problemas de dependência química no passado, para tentar criar um fato novo na justiça e tirar a guarda de Helena. Isabela descobriu o plano e, pela primeira vez, confrontou o pai por telefone. Você vai deixar essa mulher trazer minha mãe de volta para esse caos só para se vingar da vovó? Daniel ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que Helena percebeu que ele ainda não estava pronto para ser pai. A vida na mansão era uma sucessão de pequenas vitórias e grandes ansiedades. Isabela voltou a estudar, mas em casa, com professores particulares, enquanto Helena monitorava cada ligação, cada e-mail. Elas sabiam que o julgamento final estava chegando e que Daniel teria que escolher entre o sangue da filha ou o veneno da esposa. E Helena estava preparada para que ele escolhesse errado, pois sua lealdade agora pertencia apenas a Isabela. O cenário estava montado para o confronto final no tribunal, onde todas as mentiras de Lorena e a omissão de Daniel seriam expostas sob a luz fria da lei. E Helena sabia que o preço dessa vitória seria a destruição final da relação com seu único filho, um preço que ela estava disposta a pagar para que Isabela pudesse finalmente respirar sem pedir permissão. A aproximação da audiência de instrução e julgamento transformou a atmosfera da casa de Helena em algo que lembrava um bunker militar, onde cada documento era uma peça de artilharia e cada depoimento era uma trincheira
escavada no lodo das relações familiares. Helena, apesar de sentir o coração falhar em batidas irregulares que os médicos classificavam como estresse agudo, recusava-se a repousar, pois sabia que o silêncio de Daniel era o prenúncio de uma tempestade definitiva. O movimento desesperado de Lorena em trazer Patrícia, a mãe biológica de Isabela, de volta do ostracismo, foi o golpe mais baixo daquela guerra. Patrícia apareceu na cidade financiada por Glória, hospedada em um hotel de luxo que Daniel mal conseguia pagar, com a promessa de que recuperaria a filha e a pensão que viria junto com ela. O encontro fortuito no corredor do fórum, dias antes do julgamento, foi devastador. Isabela viu a mulher que a abandonara quando criança sendo usada como um fantoche por Lorena, ambas rindo e cochichando, como se a vida de uma adolescente fosse uma mercadoria de troca. Helena interveio antes que Isabela tivesse um colapso, mas a imagem da mãe biológica unida à madrasta agressora criou um novo tipo de trauma, uma sensação de que não havia porto seguro no sangue, apenas no caráter. Helena decidiu então jogar pesado. Ela sabia que Patrícia era uma dependente em recuperação e que Lorena estava fornecendo substâncias para mantê-la sob controle e manipulável. Com a ajuda de seus investigadores, Helena conseguiu filmar o momento em que Lorena entregava envelopes de dinheiro e medicamentos controlados para Patrícia em um estacionamento. Esse vídeo não era apenas uma prova de má-fé processual, era a prova de um crime. Daniel, por sua vez, estava se desintegrando. A pressão financeira de manter duas casas, os caprichos de Lorena e os custos do processo começaram a corroer sua produtividade no trabalho. Ele começou a beber, chegando ao escritório com hálito de álcool e olhos vermelhos, o que fez com que seus sócios, cientes do escândalo, começassem a manobrar para retirá-lo da sociedade. Lorena, ao perceber que o navio Daniel estava afundando, intensificou o abuso psicológico contra ele, culpando-o por não ser homem o suficiente para peitar Helena. Em uma noite de fúria, Lorena destruiu o escritório de Daniel, rasgando projetos e quebrando computadores, gritando que ele era um fracassado que seria reduzido a nada. Daniel, acuado no próprio apartamento, finalmente começou a ouvir os áudios que Helena lhe enviara meses antes. No silêncio da madrugada, regado a uísque barato, ele ouviu a voz da esposa humilhando sua filha e a sua própria voz sendo conivente. O peso da realidade foi tão grande que ele tentou ligar para Isabela, não para exigir nada, mas para pedir perdão. Mas a neta de Helena já havia mudado de número e bloqueado qualquer acesso. Helena, ao saber do surto de Lorena pela rede de informantes, percebeu que a vilã estava entrando em colapso. Ela deu ordens a Mendes para acelerar a denúncia criminal por fraude processual e corrupção de testemunha. Isabela, enquanto isso, encontrou na terapia ocupacional uma força inesperada. Ela começou a catalogar as provas do próprio caso como se fosse uma estagiária jurídica, transformando sua dor em uma análise técnica e fria. Ela disse a Helena que não queria apenas a guarda. Ela queria que Daniel e Lorena respondessem criminalmente pelo que fizeram, pois o silêncio do tribunal é a única coisa que Lorena respeita. A saúde de Helena piorou drasticamente na véspera da audiência. Ela teve um princípio de infarto e foi levada às pressas para a UTI. Daniel, ao saber, tentou entrar no hospital, mas Helena deixara ordens expressas na portaria proibindo sua entrada. Isabela, sozinha na sala de espera, teve que enfrentar o pai. Daniel estava sujo, com a barba por fazer e as mãos tremendo. Ele implorou para ver a mãe, mas Isabela, com a voz que agora ecoava a autoridade de Helena, disse: "Você já tirou a paz dela por anos! Não vai tirar o direito de ela se recuperar agora!" Daniel chorou no chão do hospital. Um choro de quem percebe que perdeu tudo. Mas Isabela não sentiu pena. Ela sentiu apenas um distanciamento antropológico. Patrícia, a mãe biológica, ao saber da internação de Helena e da força de Isabela, começou a fraquejar no plano de Lorena.
em um momento de lucidez ou talvez de remorso real, ela procurou Mendes e confessou que fora subornada para mentir, contando que Lorena e Glória planejavam dopar Isabela para que ela parecesse instável diante do juiz. A conspiração era muito mais profunda do que Helena imaginava. Lorena queria a internação compulsória de Isabela para que Daniel pudesse herdar a gestão do patrimônio de Helena, caso a velha morresse. A revelação foi o estopim para uma operação policial que ocorreu horas antes da audiência. Lorena foi conduzida coercitivamente para depor sobre a coação de Patrícia, e a máscara de esposa dedicada caiu diante de toda a elite da cidade. Helena, ainda na cama do hospital, mas consciente, deu a ordem final. Não tenham misericórdia. No dia do julgamento, Daniel entrou na sala sozinho, pois Lorena estava detida, e Glória fugira para o interior, temendo a prisão. Isabela sentou-se à mesa ao lado de Mendes. Helena participou por videoconferência de sua cama de hospital, o rosto pálido e os olhos queimando com uma determinação de ferro. Quando o juiz perguntou a Isabela se ela queria dizer algo antes dos depoimentos técnicos, a menina levantou-se e entregou um envelope. Nele, não havia apenas os laudos ou o vídeo da agressão, mas um diário detalhado de cada dia em que Daniel preferiu o silêncio à proteção. Ela leu trechos onde descrevia como se sentia invisível na própria casa. Daniel não conseguiu sustentar o olhar. O julgamento tornou-se um rito de passagem. Patrícia depôs contra Lorena, expondo toda a rede de mentiras. O juiz, visivelmente chocado com a frieza dos réus, não apenas concedeu a guarda definitiva a Helena, como determinou a suspensão imediata do poder familiar de Daniel e encaminhou os autos para o Ministério Público investigar o crime de maus-tratos e abandono intelectual. Helena, do hospital, sentiu que o peso de uma vida inteira de luta se acomodava. Daniel foi retirado da sala sob vaias de conhecidos que acompanhavam o caso. A vitória foi amarga, mas foi total. Isabela saiu do tribunal não como a menina que foi expulsa de casa, mas como a mulher que retomou as rédeas do próprio destino. Helena recebeu alta 2 dias depois, mas sabia que seus dias estavam contados. Ela passou o restante de sua vida treinando Isabela para administrar a holding, garantindo que o dinheiro que Daniel quase destruiu servisse para proteger outras crianças e adolescentes. Daniel acabou em um centro de reabilitação, pago por Helena por uma última questão de dever moral. Mas as visitas de Isabela nunca ocorreram. Ela escrevia para ele mensalmente, não cartas de amor, mas relatórios de sua evolução, para que ele soubesse exatamente tudo o que ele escolheu perder. Lorena e Glória foram processadas e condenadas a penas alternativas e multas pesadíssimas que as levaram à falência, desaparecendo na obscuridade da classe média decadente que tanto temiam. A mansão de Helena foi finalmente vendida, e as duas mudaram-se para a casa de praia onde o som do mar era o único ruído permitido. O silêncio agora era de paz. Helena morreu dormindo meses depois, com a certeza de que Isabela era inquebrável. No funeral de Helena, Daniel apareceu de longe, sóbrio mas destruído, e Isabela apenas acenou. Ela não precisava mais de heróis ou vilões. Ela era sua própria proteção. A história, que começou com um telefone na madrugada, terminava com uma mulher olhando para o horizonte, sabendo que a família não é um laço de sangue, mas um juramento de proteção que ela agora estava pronta para cumprir com o mundo, honrando cada gota de suor da avó que escolheu ser seu abrigo quando o céu desabou sobre sua cabeça. Isabela assumiu a presidência da Fundação Helena, transformando a dor em uma estrutura de acolhimento que salvou centenas de outras jovens, garantindo que o nome de sua avó nunca fosse esquecido, não como uma dona de empresas, mas como a mulher que teve a coragem de enfrentar o próprio sangue para salvar o futuro. E assim, a vida seguiu seu curso, sem mais segredos, sem mais medos, apenas a verdade nua e crua de quem sobreviveu ao inferno, e aprendeu a construir o seu próprio paraíso sobre as cinzas do que não servia mais.
A calmaria que se seguiu à sentença judicial não era a paz idílica que Isabela imaginara, mas um silêncio denso, carregado de uma exaustão que parecia ter se infiltrado nos alicerces da nova casa de praia. Helena, agora dependente de um cilindro de oxigênio portátil, que ela carregava com a mesma altivez com que outrora exibia suas joias de brilhantes, passava as tardes observando a neta organizar os arquivos da fundação, percebendo que a menina que ligara aos prantos naquela madrugada havia sido substituída por uma mulher de olhar analítico e gestos precisos. A vitória no tribunal havia desmantelado a estrutura financeira de Daniel, que se viu obrigado a vender seu apartamento de luxo e seus carros para quitar as dívidas processuais e as multas aplicadas por negligência e abandono material. Ele agora habitava um conjugado nos subúrbios, um espaço que fedia a cigarro barato e arrependimento tardio, trabalhando como desenhista técnico em uma firma de engenharia de segunda categoria, onde ninguém conhecia o sobrenome que ele tanto envergonhara. Lorena, por sua vez, tentava evitar o cumprimento da pena de serviços comunitários e a prisão domiciliar, movendo recursos infrutíferos que apenas drenavam o resto do dinheiro que Glória conseguira esconder. A queda de Lorena foi pública e humilhante. As colunas sociais que antes a bajulavam, agora a descreviam como uma alpinista social desmascarada. E o isolamento social foi a primeira das prisões que ela teve que habitar. Helena sabia que o veneno de Lorena ainda não fora totalmente expelido, e por isso mantinha Mendes em alerta máximo, monitorando cada passo da ex-nora. Isabela, matriculada no curso de Direito e Psicologia, mergulhou nos livros com uma voracidade que preocupava Helena. Era como se ela estivesse tentando construir uma armadura intelectual que a protegesse de qualquer futura manipulação. Em uma tarde de calor sufocante, Daniel apareceu no portão da casa de praia, sem avisar, sem a arrogância de outrora, carregando apenas uma pequena caixa de papelão com pertences de infância de Isabela que ele encontrara em um depósito. Helena, ao vê-lo pela janela, sentiu uma pontada de dor no peito que não era apenas física, mas a tristeza de uma mãe que reconhece o filho como um projeto inacabado e falho. Ela permitiu que ele entrasse, mas o encontro com Isabela foi gélido. Daniel tentou falar sobre o passado, sobre como Lorena o cegara, mas Isabela o interrompeu com uma calma que era mais cortante que qualquer grito. Você não foi cego, pai. Você foi cúmplice, porque o silêncio era mais confortável do que a responsabilidade. Daniel chorou diante das duas, sentado em uma cadeira de vime, que parecia grande demais para o homem pequeno que ele se tornara. Ele entregou a caixa e, entre as fotos e brinquedos velhos, Isabela encontrou uma carta que sua mãe biológica, Patrícia, escrevera para ela anos atrás, e que Daniel e Lorena haviam escondido. A carta revelava que Patrícia tentara contato diversas vezes, mas fora ameaçada por Lorena e desencorajada por Daniel, que temia que a presença da ex-esposa atrapalhasse a harmonia da nova família. A descoberta dessa última traição foi o prego final no caixão da relação entre pai e filha. Isabela não gritou. Ela apenas apontou para a porta e disse que a partir daquele momento, Daniel não era mais nenhum fantasma, era apenas um estranho com quem ela compartilhava o tipo sanguíneo. Helena, vendo o filho sair pela última vez, entendeu que a justiça tem um preço que muitas vezes é a solidão dos que falharam. A saúde de Helena entrou em um declínio irreversível nas semanas seguintes. O coração, que suportara décadas de batalhas corporativas e a guerra pela neta, estava finalmente parando. Ela passou a ditar para Isabela os protocolos de gestão da holding, garantindo que a fundação tivesse autonomia financeira para operar por décadas sem depender de ninguém. No meio desse processo, Lorena, em um último ato de desespero e vingança, tentou vazar para a imprensa fotos editadas e documentos forjados que sugeriam que Helena abusava de Isabela psicologicamente para afastá-la do pai.
A tentativa de difamação, no entanto, ricocheteou. Isabela, agora munida de sua própria voz e do apoio de Mendes, convocou uma coletiva de imprensa, onde expôs todos os áudios e as provas que guardara. O país assistiu à destruição definitiva da imagem de Lorena, que acabou sendo processada novamente, desta vez por calúnia e difamação, resultando em uma ordem de prisão efetiva. Helena morreu 2 dias após a prisão de Lorena, com um leve sorriso no rosto enquanto Isabela lia para ela um poema sobre a liberdade das gaivotas. O luto de Isabela foi uma fortaleza de silêncio. Ela não permitiu que a morte da avó fosse um espetáculo, realizando um funeral privado onde Daniel não foi convidado, mas assistiu de longe, escondido atrás de uma árvore no cemitério, um espectador da glória da filha que ele não soube amar. Isabela assumiu a presidência da fundação e da holding aos 19 anos, com uma mão de ferro envolta em luva de veludo, exatamente como Helena a treinara. Ela transformou a antiga mansão da família em um centro de acolhimento modelo, onde o método Helena de proteção integral era aplicado. Daniel, vivendo de uma mesada módica estipulada no testamento e administrada por um conselho que ele nunca poderia influenciar, tornou-se um homem religioso e solitário, enviando cartas semanais de arrependimento para o escritório da fundação. Cartas que Isabela arquivava sem ler, não por ódio, mas por uma indiferença saudável que era seu maior escudo. Anos depois, Isabela formou-se e tornou-se uma das maiores advogadas de direitos da infância do país, sendo consultada para mudar as leis sobre alienação parental e abuso psicológico. Ela se casou com um colega de faculdade que conhecia sua história e respeitava seu silêncio, e juntos criaram um ambiente onde a verdade era a base de tudo. Quando Isabela teve seu primeiro filho, ela o levou ao túmulo de Helena e prometeu que o nome da avó seria sinônimo de coragem, não de herança. Ela percebeu que a madrugada em que o telefone tocou não fora o início de um pesadelo, mas o despertar de uma linhagem de mulheres que se recusavam a ser vítimas. A história de Helena e Isabela tornou-se um estudo de caso em universidades e fóruns jurídicos, um lembrete de que o poder, quando usado para a proteção, é a força mais nobre que existe. E Daniel, já velho e doente, acabou seus dias em um asilo de boa qualidade, pago pela fundação da filha, morrendo sem nunca ter conseguido um abraço de Isabela, mas recebendo dela o que ele nunca dera a ela, o cuidado básico e a dignidade humana. Isabela, sentada na mesma poltrona de praia onde Helena passara seus últimos dias, olhava para o mar e sentia que o ciclo estava, enfim, encerrado. O telefone ao seu lado permaneceu em silêncio, e ela sorriu, sabendo que se ele tocasse, ela não estaria sozinha, e ninguém mais no mundo precisaria ter medo do escuro enquanto ela estivesse por perto. A vida era plena. A memória de Helena era uma chama constante, e o futuro era um horizonte vasto e seguro que elas, juntas, haviam conquistado contra tudo e contra todos, provando que o amor que protege é a única coisa que realmente permanece quando o resto do mundo desaba. O legado de Helena não se manifestava apenas nos prédios de vidro da holding ou nos relatórios anuais da fundação, mas no peso do silêncio que Isabela agora carregava com a mesma dignidade de sua mentora. Uma herança que se tornava palpável cada vez que ela se sentava à escrivaninha de carvalho maciço que outrora pertencera à avó. Isabela, agora uma mulher de 45 anos, com fios prateados começando a traçar uma linhagem de sabedoria em seu cabelo escuro, observava sua própria filha, a pequena Helena, correr pelo jardim da casa de praia com uma liberdade que Isabela só conhecera tarde demais. A morte de Daniel, ocorrida anos antes no asilo que Isabela custeara, não fora um evento de ruptura, mas o fechamento de um parêntese doloroso. Ela se lembrava do dia do enterro dele, sob uma garoa fina que parecia lavar as últimas mágoas, e de como ela ficara diante da sepultura sentindo não ódio,
mas uma paz estéril. A paz de quem finalmente aceitara que nem todo pai é um porto e que o sangue é apenas um fluido, enquanto o amor é uma construção de aço. A Fundação Helena havia se transformado em uma potência internacional de defesa dos direitos da infância. E Isabela via-se agora como a guardiã de um exército de advogados e psicólogos que operavam sob o lema que sua avó cunhara em vida. A proteção não é um favor, é um dever absoluto. Em uma tarde de outono, enquanto organizava o arquivo morto da fundação, Isabela encontrou uma pasta de couro desgastada que nunca vira antes, escondida em um fundo falso de um cofre antigo. Dentro dela, não havia documentos financeiros, mas cartas que Helena escrevera para si mesma durante os anos de guerra contra Lorena. Isabela leu com as mãos trêmulas a confissão da avó sobre o medo paralisante que sentira naquela madrugada. A dúvida se teria força para enfrentar o próprio filho e a dor dilacerante de ter que destruir Daniel para salvar a neta. Helena escrevera que sua maior fraqueza fora amar Daniel demais ao ponto de cegá-lo para a vida, e que sua maior força fora reconhecer esse erro a tempo de não permitir que Isabela pagasse por ele. Aquela revelação humana, despida da armadura de ferro que Helena sempre ostentara, fez Isabela chorar pela primeira vez em décadas. Um choro de conexão profunda com a mulher que fora seu escudo. O destino, porém, guardava um último encontro fortuito e cruel. Durante uma visita técnica a um centro de acolhimento em uma área decadente da cidade, Isabela avistou uma mulher sentada em um banco de praça, envolta em trapos que outrora foram roupas de grife, com o rosto sulcado pela miséria e pelo abuso de substâncias. Era Lorena. A vilã que destruíra sua infância e quase aniquilara sua alma era agora um espectro patético, uma sombra de fome e demência que nem sequer a reconheceu. Isabela parou diante dela, sentindo um turbilhão de memórias. O cheiro do perfume de Lorena misturado ao cheiro de medo no corredor da velha mansão, o som dos gritos e a frieza dos olhos de Daniel. Por um instante, Isabela sentiu a tentação de se revelar, de esfregar sua vitória na cara daquela mulher destruída. Mas a voz de Helena ecoou em sua mente, lembrando-a de que o poder verdadeiro não se vinga, o poder verdadeiro ignora. Isabela apenas sinalizou para um de seus assistentes da fundação e deu uma ordem simples. Garantam que essa mulher tenha um teto e comida em um abrigo de caridade, mas nunca digam quem está pagando. Foi o ato final de superioridade moral. Isabela não permitiu que o ódio a tornasse igual à agressora. Lorena morreria meses depois, anonimamente, sem nunca saber que fora sustentada pela mão da menina que tentara destruir. Uma justiça poética que Helena certamente aprovaria com um aceno silencioso. A vida de Isabela seguiu em uma crescente de propósito. Ela ajudou a redigir o que o país chamaria de Lei Helena, uma legislação rigorosa que punia com prisão efetiva o abuso psicológico e a omissão parental qualificada, garantindo que nenhum outro Daniel pudesse se esconder atrás do conforto do silêncio. Sua filha, Helena Júnior, crescia sob a égide da verdade, em um lar onde o afeto não era moeda de troca, mas o ar que se respirava. Isabela frequentemente levava a filha para a beira do mar e contava a história da bisavó, transformando a tragédia familiar em uma epopeia de resistência. Ela explicava que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Daniel, em suas lembranças, tornara-se um estudo de caso sobre a fragilidade masculina e a dependência emocional, um alerta vivo sobre como a falta de caráter pode transformar um pai em um carrasco passivo. Isabela, em sua maturidade, entendeu que perdoar Daniel não significava aceitá-lo de volta, mas desocupar o espaço que ele ocupava em sua mente com rancor. Ela era agora a presidente da holding, gerindo fortunas com a mesma destreza de Helena, mas com uma camada de humanidade que a avó
forjada em tempos mais brutos, não pudera se permitir. Em uma noite de tempestade, o telefone de Isabela tocou às 2 da manhã. O som cortou o silêncio da casa de praia com a mesma urgência de décadas atrás. Isabela atendeu e ouviu a voz de uma criança, em algum lugar remoto do país, que conseguira o número de emergência da fundação. Minha madrasta me trancou e meu pai não faz nada, disse a voz trêmula. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o tempo se dobrando sobre si mesmo. Ela não hesitou. Com a voz firme, calma e carregada da autoridade que herdara de Helena, ela respondeu: Não tenha medo. Eu sei exatamente quem você é e sei exatamente o que fazer. Fique na linha. Eu estou indo buscar você. Naquele momento, Isabela percebeu que a jornada estava completa. Ela não era mais a menina que esperava pelo resgate. Ela era o próprio resgate. Ela era a continuação de uma linhagem de mulheres que decidiram que o ciclo de dor pararia nelas. A fundação enviou helicópteros, advogados e polícia, e Isabela acompanhou cada minuto da operação de sua sala de controle, sentindo que cada criança salva era um pedaço de sua própria infância que ela resgatava do lodo. O legado de Helena era uma chama eterna. Isabela olhou para a foto da avó na parede e viu os olhos de Helena brilharem com a satisfação de quem sabe que a semente caiu em terra fértil. A casa de praia, banhada pelo luar e pelo som constante do oceano, era agora o centro de um mundo novo, um mundo onde o silêncio não tinha mais lugar. Isabela sentou-se na varanda, o telefone ainda na mão, e respirou o ar salgado da liberdade. Ela era Isabela, neta de Helena, filha da própria coragem, e sua história era um hino que seria cantado por todas as gerações que viessem depois. O medo fora vencido, a justiça fora feita, e o amor, o verdadeiro amor que protege e se sacrifica, reinava absoluto sobre as cinzas de uma traição que agora não passava de um detalhe na imensidão de sua vitória. A vida era plena, o silêncio era doce e a paz era, enfim, inabalável. Ela fechou os olhos e ouviu no sussurro das ondas a voz de Helena dizendo: Muito bem, minha menina. Agora você pode descansar. Mas Isabela sabia que o descanso era apenas um intervalo entre uma batalha e outra, e ela estava pronta para todas elas, para sempre, enquanto houvesse um telefone tocando no meio da noite e uma alma precisando de abrigo. Ela era a guardiã da luz, e essa luz nunca, jamais, se apagaria sob sua vigília. Isabela levantou-se, entrou em casa e beijou a testa da filha adormecida, prometendo em silêncio que o mundo seria um lugar melhor para ela, porque alguém, um dia, teve a coragem de atender um telefone e dizer chega. E essa era a única verdade que importava no fim de todas as coisas. O ciclo estava fechado e um novo amanhecer, dourado e eterno, começava agora. A expansão da Fundação Helena para o cenário internacional não trouxe apenas o reconhecimento de Isabela como uma das vozes mais influentes da justiça humanitária, mas impôs a ela um novo tipo de isolamento, uma solidão de comando que ela agora compreendia ser o verdadeiro fardo que sua avó carregara durante décadas sob o disfarce de uma frieza executiva. Isabela, aos 50 anos, via-se sentada em salas de conferência em Genebra e Nova York, defendendo a tese de que a omissão familiar é a raiz de todas as violências sistêmicas. Mas em seu íntimo, ela ainda era a menina que estremecia ao ouvir passos pesados no corredor, uma dualidade que a tornava implacável contra agressores e infinitamente terna com as vítimas. O sucesso da Lei Helena no Brasil gerou uma onda de processos revisionistas. Advogados de homens poderosos tentavam derrubar as cláusulas de alienação moral e abandono afetivo, alegando que o Estado não deveria intervir na sacralidade do lar. E Isabela viu-se novamente em uma trincheira, desta vez protegendo não apenas a si mesma, mas milhões de jovens que agora tinham na lei o seu único escudo.
O cansaço físico começou a cobrar seu preço, e Isabela sentia nas articulações a mesma rigidez que via nas mãos de Helena antes de sua partida. Ela percebeu que o tempo era um senhor que não aceitava suborno, e que sua missão agora era garantir que a terceira geração, representada por sua filha Helena Júnior, estivesse preparada para receber a tocha sem se queimar nas brasas do passado. Helena Júnior, e agora com 18 anos, demonstrava uma inclinação artística que inicialmente assustou Isabela, pois lembrava a sensibilidade vulnerável de Daniel. Mas a jovem possuía um núcleo de aço que herdara diretamente da linhagem feminina da família. Isabela teve que lutar contra seus próprios instintos protetores, aqueles que beiravam o controle absoluto que Helena exercera para permitir que a filha seguisse seu próprio caminho nas artes plásticas, entendendo que a liberdade é o teste final de uma criação bem-sucedida. Em uma tarde de ventania na casa de praia, que agora servia como o quartel-general intelectual da família, Isabela recebeu uma caixa vinda de um tabelionato antigo de uma pequena cidade no interior, enviada por um escrivão que estava se aposentando e que guardara por décadas um envelope selado por Helena antes de sua morte. Dentro dele, Isabela encontrou o diário de juventude de Helena, escrito na época em que ela ficara viúva e decidira criar Daniel sozinha. E ao ler aquelas páginas amareladas, Isabela descobriu que Daniel não fora apenas um homem fraco por natureza, mas o resultado de um medo profundo que Helena tivera de perdê-lo para o mundo, o que a levara a protegê-lo de todas as consequências da realidade, até que ele se tornasse um adulto funcionalmente incapaz de assumir responsabilidades. Helena escrevera: "Eu o amei tanto que o transformei em um aleijado moral, e agora vejo o mesmo padrão se repetindo na minha neta. Se eu não agir agora para salvá-la, eu serei a verdadeira culpada pela destruição dela." Aquela confissão póstuma foi o golpe final na última camada de mágoa que Isabela nutria pela avó. Ela entendeu que a intervenção de Helena naquela madrugada não fora apenas um ato de heroísmo, mas um ato de reparação por uma vida inteira de erros na criação do próprio filho. Isabela percebeu que a força de Helena vinha da consciência de suas próprias falhas, e que sua própria missão na vida era ser a síntese entre a firmeza da avó e a empatia que lhe fora exigida pela dor. Daniel, em sua ausência definitiva, tornara-se para Isabela um professor silencioso sobre o que nunca ser. A Fundação Helena agora operava em mais de 20 países, e Isabela passava seus dias revisando casos que pareciam cópias exatas de sua própria história, sentindo uma exaustão que era compensada pela visão de cada criança retirada de um ambiente de abuso. No entanto, um novo desafio surgiu quando uma biografia não autorizada de Helena começou a ser escrita por um jornalista sensacionalista, financiado secretamente por remanescentes da família de Lorena, tentando pintar Helena como uma mulher tirânica que destruíra o filho para controlar a fortuna. Isabela não usou a força bruta para silenciá-lo. Ela abriu os arquivos da fundação e permitiu que a verdade sobre as agressões e a negligência de Daniel fossem expostas de forma documental, provando que a história não era sobre dinheiro, mas sobre o direito de respirar. O livro nunca foi publicado, e os opositores de Isabela entenderam que a linhagem de Helena não se quebrava com calúnias, pois era forjada no fogo da realidade. A filha de Isabela, Helena Júnior, realizou sua primeira exposição de arte, intitulada As Paredes que Ouvem, uma série de esculturas e pinturas que retratavam a solidão infantil em lares aparentemente perfeitos. Isabela, ao ver a obra da filha, percebeu que a cura da família estava completa. A dor não era mais um segredo escondido no sótão, mas uma arte que educava e libertava. Daniel fora, enfim, enterrado não apenas no solo, mas no passado construtivo da família. Isabela sentia que sua própria vida estava chegando a um platô de serenidade, onde o telefone tocando às 2 da manhã não causava mais taquicardia, mas um senso de prontidão profissional.
Ela sabia que a fundação sobreviveria a ela e que Helena Júnior seria uma matriarca de um tipo novo, menos guerreira e mais curadora, mas igualmente vigilante. O mar, em frente à casa de praia, continuava sua dança eterna de destruição e renovação, e Isabela via naquelas águas a metáfora perfeita de sua existência. Ela fora levada pela ressaca, mas aprendera a ser o próprio oceano. Ela começou a escrever suas memórias, não para o público, mas para as Helenas que viriam depois, para que nenhuma delas jamais esquecesse que o preço da paz é a eterna vigilância contra a omissão. Isabela lembrou-se de um momento específico, semanas antes de Helena morrer, em que a avó lhe dissera que a maior vitória de uma mulher não é vencer uma guerra, mas garantir que as próximas gerações não precisem lutar as mesmas batalhas. Isabela olhou para sua filha e para os filhos de outras mulheres que ela ajudara a salvar, e sentiu que a promessa fora cumprida. A mansão velha, onde tudo começou, fora demolida anos antes para dar lugar a um parque público, um espaço de luz onde antes havia sombras. E Isabela sentia que aquele era o destino final de toda a dor: ser transformada em algo que serve ao coletivo. Ela não sentia mais falta de Daniel, nem de Patrícia, nem de qualquer figura que a tivesse abandonado. Ela estava preenchida pela presença de Helena e pela certeza de que o amor que protege é a única coisa que realmente deixa rastros na eternidade. Isabela, aos 60 anos, preparava-se para se aposentar da presidência da fundação, deixando o cargo para uma de suas ex-acolhidas que se formara em gestão de políticas públicas, fechando assim um ciclo perfeito de meritocracia e sobrevivência. Ela passaria o resto de seus dias na varanda, lendo e observando o horizonte, não mais como uma sentinela, mas como uma mulher que sabia que sua fortaleza estava bem guarnecida. O telefone, agora silencioso, era apenas um objeto sobre a mesa, e Isabela sorria para o entardecer, sabendo que se ele tocasse agora, milhares de outras mãos treinadas por ela estariam prontas para atender, garantindo que o grito de uma criança nunca mais se perdesse no vazio da indiferença adulta. A história de Helena e Isabela era agora um tecido invisível que envolvia milhares de lares, uma rede de segurança que fora tecida com fios de sofrimento, mas finalizada com seda de vitória. E assim, na quietude de sua maturidade, Isabela entendeu que a vida é um eco. Helena gritara por ela, e agora o mundo inteiro respondia com o som da justiça. A paz, enfim, não era um destino, mas a estrada que ela aprendera a pavimentar com a verdade. Ela fechou os olhos e ouviu a voz de Helena Júnior chamando-a para o jantar. Um som de vida normal, sem urgências, sem sombras, apenas o cotidiano abençoado de quem não tem nada a temer. E isso, Isabela sabia, era a maior de todas as fortunas. A linhagem estava salva, a ferida estava fechada, e o futuro era um convite aberto para a alegria, sem notas de rodapé ou cláusulas de medo. Isabela era, enfim, apenas Isabela, e isso era tudo o que ela sempre quisera ser, desde aquela madrugada em que o mundo ruiu e uma rainha de ferro decidiu que ela seria reconstruída em diamante. A história estava escrita, não com tinta, mas com a vida, e o ponto final era um sol que nunca se punha no horizonte de sua alma livre. O fim de uma história como esta não se encontra em um ponto final no papel, mas no momento em que a sobrevivência deixa de ser um esforço e se torna um estado natural de repouso, algo que Isabela só compreendeu plenamente ao atingir a mesma idade que Helena tinha naquela madrugada em que o telefone tocou. O verdadeiro encerramento da saga começou quando Isabela, aos 68 anos, sentou-se na mesma poltrona de couro que herdara da avó, sentindo o peso da própria história acomodado em seus ombros como um manto de veludo, e olhou para sua neta, a terceira Helena da linhagem, que agora estudava direito para assumir a presidência da fundação. O fim foi a percepção de que Daniel, Lorena, Glória
e as sombras daquela mansão maldita haviam se tornado poeira cósmica, partículas de um passado que não tinham mais o poder de causar um único batimento cardíaco descompassado. O fim foi a morte definitiva da memória do medo. Isabela passara décadas construindo um império de proteção, mas o desfecho real ocorreu em um detalhe cotidiano. Ela estava na varanda da casa de praia, observando o sol se pôr, quando percebeu que não verificava as trancas das portas havia anos, porque a segurança que Helena lhe dera não era feita de fechaduras, mas de convicção. A última peça do tabuleiro moveu-se quando Isabela recebeu a notícia de que a última propriedade que pertencera a Daniel fora doada pela Fundação para um centro de reabilitação de adolescentes. O ciclo financeiro e material da traição fora totalmente transmutado em cura. O fim foi quando Isabela pegou o velho telefone de baquelite que Helena guardara como um talismã e o colocou em uma caixa de vidro no museu da Fundação, não como um objeto de dor, mas como um monumento ao momento em que o silêncio foi derrotado. Ela lembrou-se da voz de Daniel pela última vez e, em vez de mágoa, sentiu apenas uma profunda e silenciosa compaixão por um homem que atravessara a vida sem nunca conhecer a coragem. O encerramento foi o entendimento de que Helena não salvara apenas uma neta, mas fundara uma nova espécie de família, uma que não se baseia na biologia da herança, mas na teologia da presença. Isabela sentiu que sua respiração estava finalmente livre de qualquer rastro de asfixia. E ao fechar os olhos naquela tarde dourada, ela ouviu não o choro da menina de 15 anos, mas o riso de gerações de mulheres que nunca precisariam ligar para ninguém no meio da noite, porque nunca seriam expulsas de seus próprios corações. O fim foi a paz absoluta, o silêncio que não esconde nada porque não tem mais nada a temer. Isabela levantou-se, caminhou até a beira da água e deixou que as ondas lavassem seus pés, entendendo que sua missão estava cumprida. Ela era o porto, ela era o mar, e ela era, enfim, a calmaria que sucede todas as tempestades. A história acabou quando Isabela percebeu que se o telefone tocasse agora, ela não atenderia com urgência, mas com a serenidade de quem sabe que o mundo, graças a ela e a Helena, já era um lugar onde a luz não se apagava mais para quem gritava por socorro. E ali, sob o céu de fogo do crepúsculo, Isabela deu o último passo para dentro de sua própria liberdade, deixando para trás um rastro de aço e flores que o tempo jamais conseguiria apagar. O fim era o começo de um tempo onde o amor, finalmente, não precisava mais ser uma batalha, apenas um destino. A linhagem estava completa, o juramento fora mantido e a eternidade de Helena estava garantida na paz de cada criança que dormia segura sob a sombra de sua lei. Isabela sorriu para o horizonte e o mundo, em respeito à sua jornada, permaneceu em silêncio por um instante sagrado. Tudo estava enfim terminado e tudo era enfim luz.